Bom dia, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou a Daniele, PCNP, da pasta do Convívio e Educação Especial, do programa Escola da Família também. Então, eu vou iniciar hoje com uma leitura de Leite. Esse livro, ele fala, nessa época que a gente está vivendo agora, né? Eu peguei um livro bem descontraído para me ficar lendo para fugir um pouco da nossa rotina, né? Então, ele tem várias reflexões de amor. E ele trata de que você primeiro tem que amar você primeiro para depois amar os outros. Tá bom, pessoal? Daí eu vou ler uma reflexão sobre eles. Eu vou colocar então, a leitura se inicia assim, essa reflexão. Empurra com Coca-Cola. Sabe aquela comida ruim? Aquela que a gente tinha que comer quando era pequeno e não podia dar um pio, já que sua mãe tinha passado a manhã inteira de domingo fazendo e porque tinha uma visita na mesa. Pois é, empurra com Coca-Cola, o negócio desce. Um dia desse, enquanto eu comia um lanche de rodoviária, pingando banha, resolvi enfiar tudo goela abaixo, com a ajuda de um bom gole de Coca-Cola, já que aquilo tinha me custado quase uma passagem inteira para o Nordeste. Isso me fez pensar num vídeo que vi certa vez de Frederico Elboni, no qual ele dizia: cala a boca e continua. O guri apresentava de forma didática as, as adversidades da vida, como podemos aprender com elas. E que em algum momento vai dar merda. Isso é inevitável. O que vai fazer o quê? É, o que vai, algum momento vai dar merda, isso é inevitável. O que vai fazer que evitamos sair tão próximo dessa incorrência, tão próximo, é fazer tudo e sem problemas. Só passando por uma tempestade que estaremos mais preparados para a próxima. Se você ainda se ilude com uma vida de equilíbrio, tudo na vida acontece, os problemas, minha amiga, aí não se resolve com aquela famosa fórmula. Cabe a nós segurar a onda e avaliar o que temos condições de resolvê-las. Se a resposta não for, segue o baile. O melhor, empurre com Coca-Cola. E vai, porque às vezes o tempo costuma ser a melhor solução para todos os nossos problemas. Então agora, pessoal, desculpa aí com a máscara, eu passo a palavra para a Roseli, que ela vai apresentar a pauta de hoje. Oi, gente. Eu achei a Dani um pouco nervosa, foi só eu que achei. A pauta de hoje nós trouxemos um bate-papo. Hoje vai ser realmente um bate-papo, tá? Trouxemos alguns parceiros, aí a Regina vai falar um pouquinho com a gente também. Falamos um pouquinho inicialmente com a Regina justamente sobre o Conviva Mais São Paulo, ela vai explanar bem rapidamente. Falaremos também sobre um pouquinho sobre os objetivos do encontro de hoje. Teremos aí a apresentação da equipe e dos convidados que estará conosco hoje. A nossa conselheira tutelar, a Rosa, nossa assistente social, o nosso assistente social do CRAS lá de Calmon também, o Ednei, a nossa coordenadora do CRES, a Leidiane, e a nossa vice-diretora do Quadricimon, a Vanessa, estarão com a gente hoje também nesse bate-papo, tá? E teremos o encerramento com a nossa supervisora Regina. Eu acho que eu não acelerei muito não, né, Regina? E você? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nesse momento, né, de reflexão com os nossos parceiros da rede protetiva. Esse encontro mesmo, igual a Roseli falou, é para uma conversa, né, para uma reflexão
e para a gente entender um pouquinho o que cada uma instituição realiza. Para quando a escola ter as questões de vulnerabilidade que temos, né, e agora nesse momento de retorno às aulas, a escola precisa estar bem alinhada onde que ela procura. Quando ela encontra, detecta, ela observa alguma situação de vulnerabilidade, aonde que eu devo ir? No conselho, no CREAS? Qual a instituição, na UBS? Quais instituições que podem ali ajudar a escola nessa questão da proteção e da prevenção? Hoje nós temos aí a nossa equipe, a PCNP Dani, que nos acompanha, a PCNP Roseli, eu que acompanho, a nossa dirigente, que também nos acompanha, nos auxilia, dá todo o apoio necessário. A Marli está aí hoje? Já está, Marli? Eu não sei se ela já entrou, que ela também vai falar uma palavrinha conosco. Está, Dani? Ela já está? Acho que ainda não, Regina. Não? Então eu sei que hoje aí o Jefferson está. Jefferson, quer dar um bom dia aqui para o nosso grupo? Seja bem-vindo, meu parceiro, amigo Jefferson. Ele? Ele disse que está em trânsito. Ah, tá. Então ele fala depois. Então eu vou apresentar os objetivos, né, do nosso encontro de hoje. Oh. Nossos objetivos de hoje é refletir mesmo sobre o fluxo da rede protetiva, de que maneira a escola pode realizar esses encaminhamentos, apresentar a funcionalidade da rede protetiva também no seu aspecto jurídico e compreender todas as instituições da rede protetiva e suas funções na proteção integral, agindo como forma horizontal. Isso é de suma importância a escola refletir e buscar essa parceria. Por que nós chamamos parceria? Porque a escola precisa buscar essas parcerias. Ela não pode ficar sozinha. Ela precisa conhecer todas as instituições da rede protetiva e precisa ir além, né? Não é só ir na escola, caminhar, fazer um ofício, não. Ela precisa ter esse diálogo com as instituições. E hoje eu vou apresentar para vocês também os nossos parceiros que estão aqui do município de Poá. O primeiro que nós vamos ter aí, nós vamos ter a conselheira Rosa, né, que vai falar um pouquinho da instituição, do conselho, como trabalha, como é feito esse trabalho lá. Depois teremos o Ednei, assistente social do CRAS, de Calmon-Viana. A Leidiane de Jesus Martins, coordenadora do CRES, assistente social. E a Vanessa, que todo mundo conhece, a nossa vice-diretora do Padre Cimo. E também teremos a fala, né, de uma convidada que eu pedi aí, é um amor, que vocês vão ver que a nossa surpresa também vai dar uma falinha aí, que é a nossa diretora do Margarida de Camires, a Gilmara, que também irá falar um pouco sobre o trabalho realizado lá no Margarida de Camires. Então, vamos iniciar o nosso dia trazendo agora a fala do conhecimento de vocês. Eu vou falar um pouquinho do Conviva. Antes de iniciar e chamar a Rosa, né, eu vou falar um pouquinho do Conviva, que eu sempre inicio falando do Conviva, porque o Conviva ele absorveu o SPEC, e nessa parceria está lá a rede protetiva. Nós temos aí a convivência, que é o cuidar um do outro, são as parcerias que a escola procura, que é a rede protetiva. Hoje nós temos formações com o GPEM, que é o Grupo de Estudo de Pesquisa e Moral da Unesp. Tem a corresponsabilidade, que enfatiza o clima escolar, cuida do clima escolar, traz formações para que esse clima seja mais gratificante para a unidade escolar, que é uma responsabilidade de todos da comunidade escolar. Tem os registros do PLACON, onde acompanha todas as ocorrências para análise da unidade escolar. Desenvolve a empatia, a cooperação, a responsabilidade, as competências que estão na BNCC. Então, temos as medidas também de segurança, que nós temos aí o Gabinete Integrado do Sistema de Proteção, onde temos várias medidas aí que vocês conhecem, tem o Programa de Vizinhança Solidária, que é o PVSE,
Temos o monitoramento, o vídeo espelhamento das câmeras, que estamos aí com quase 100% das escolas espelhadas. Então, é um conjunto, né? É um conjunto de melhoria de clima escolar em prol da aprendizagem. Então, essas medidas, né, de convivência, de corresponsabilidade de toda a comunidade escolar e as medidas de segurança estão ali auxiliando, dando todo um olhar, um cuidado para a aprendizagem dos nossos alunos. Como eu venho conversando, né? A escola ela tem o dever, né? Aprendizado, é o aprendizado, né? Mas como que eu vou exercer o aprendizado se a criança passa por sistema de vulnerabilidade, se ela tem N problemas com questões? Então a escola não pode ficar sozinha. Ela precisa estabelecer esse fluxo com a rede protetiva para que esse aluno se sinta acolhido pela escola, seja acolhido pela sua comunidade e que ele venha, né, realizar o que a escola aprende, que é o aprendizado. Tá? Agora eu vou chamar a nossa primeira parceira hoje, a nossa primeira, com muito carinho mesmo, eu agradeço do fundo do coração a parceria aqui com a Rosa. Seja bem-vinda, Rosa. Rosa, abre seu áudio, por favor. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar com vocês aqui hoje. Bem bacana dessa parceria com a rede. Rosa, você precisa abrir o seu áudio, tá baixo. Peraí, deixa eu ver. Essa do volume, ó. Mas aqui tá dizendo, Ednei, assim, tá vendo aqui? Não, acessa aqui. Então. Tem áudio. Tá aberto, tem áudio. Não tem. Tá aberto, Rosa, só tá baixinho. Você pode falar um pouquinho mais perto, assim, que daí ajuda, tá bom? O áudio tá aberto, assim. Então deixa eu falar mais alto. Dá para ouvir? Tá dando para ouvir? Está, Rosa. Agora sim. Não se preocupa não, que faz parte da tecnologia, isso é normal, tá? Fica Ao vivo, né? É ao vivo, fica tranquila. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, obrigada. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rosa Alves, né? De profissão eu sou pedagoga, psicopedagoga, né? Pós em gestão escolar. Há 16 anos eu atuei em direção escolar na rede particular, tá bom? Atuei também como membro do Conselho de Educação por 4 anos e hoje estou como conselheira tutelar no município de Poá, sendo essa a minha segunda gestão. Bom, vamos lá. O que seria o Conselho Tutelar, né? Ele é um órgão municipal responsável por zelar pelo direito da criança e adolescente. Tá? Este órgão ele foi criado conjuntamente com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi instituído pela Lei 8.069, tá? No dia 13 de julho de 1990, onde acredito que todo mundo sabe aí que nós estamos comemorando, no ano de 2020, 30 anos do nosso ECA. Tá? O Conselho Tutelar ele é formado dentro do nosso município por 5 membros, tá? Que são eleitos pela comunidade para um mandato de 4 anos. O nosso trabalho ele é baseado praticamente por denúncias. Tá? Aqui em Poá,
o conselho ele é composto somente por um colegiado, porque a cada 100 mil habitantes, dependendo do município, é convocado a ter mais de um conselho tutelar. Tem municípios que tem 2, que tem 3, dependendo do número de habitantes, tá? Hoje, dentro do nosso município, nós temos aí um colegiado, tá? O que seria o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente. O ECA, na realidade, ele é um conjunto de normas, né? Do de ordenamento, medidas e expedindo, né, dessa criança, desse adolescente. Nós fazemos um encaminhamento ao CREAS, que logo, logo cada um vai estar explicando o seu respectivo funcionamento, tá? Quando existe para prevenção, algo para prevenção daquela criança, adolescente com aquela família, nós encaminhamos ao órgão do CRAS, que também, posteriormente, vai estar falando aí sobre o órgão, de como funciona, tá bom? Eu gostaria de falar um pouquinho mais, eu acho que, para não fugir muito de teoria, assim, colocar muita teoria e mais a praticidade, eu costumo dizer o porquê, né? Quando a escola deve acionar o conselho tutelar. Aí vocês perguntam, Rosa, mas Rosa, está cortando a sua fala. Se você puder retornar um pouquinho, quando que a escola procura o conselho tutelar? Porque cortou. que tutelar? Dentro do nosso colegiado, são muitas as escolas. Rosa, não estamos ouvindo mesmo o que você está falando. Está cortando muito. São muitas escolas dentro do município. Nós temos um dentro do nosso colégio para não sem atendimento. Então, assim, nós dividimos ele. Consegue ouvir agora? Tá ouvindo? Rosa, agora que voltou a sua fala. Tá ouvindo? Agora, se você puder voltar desde a fala, quando a escola procura o conselho tutelar, tá me ouvindo? Tá. Se você puder, porque... Tô ouvindo perfeitamente. Se você puder retornar, porque... Tá bom, vamos lá. Isso, perdão, mas é a questão da internet, a gente entende, tá? Imagina. Fica tranquila. Imagina. Posso continuar? Sim, deve continuar. Sim, deve continuar. Tá, então Agradeço. vamos lá. Imagina, a parceria do conselho e escola, na realidade, essa parceria, ela está, inclusive, prevista em lei, né, no artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que confere aos dirigentes de ensino o dever de comunicar, né, no caso, frequentes, injustificadas, que seriam as evasões escolar. Geralmente, só que o que eu costumo dizer aos conselheiros tutelares para que viessem dar mais atenção às necessidades das escolas em si.
A gente costuma dizer que cada conselheiro tem uma postura diferenciada de se trabalhar, né? Eu costumo ser muito próxima das escolas que eu atuo. Infelizmente, eu não consigo trabalhar com todas, e infelizmente também não chega a gente saber exatamente como os conselheiros trabalham com as outras escolas. Mas a gente procura ter um trabalho bem presente dentro delas, né? Não somente com evasão escolar. No meu caso com o Simon, vou dar exemplo da escola Simon, porque a gente tem uma parceria muito bacana entre direção, né, professores, coordenação, mediação e o conselho tutelar. Lembrando que a escola ela é um ator muito importante para nós conselheiros, né? Porque é uma porta de entrada de muitas violações que acontecem. Não somente evasão escolar, a gente é muito amplo, porque a escola hoje ela é essa porta, porque a criança e o adolescente, então muitos casos de abusos, maus tratos, bullying, chega para nós através da escola, né? E aí às vezes você pergunta, como que fazer essas denúncias, Rosa? Tá, ou você pode, né, como eu acabei de dar o exemplo de Poá, geralmente a gente tem essa liberdade, ligam para a gente, ou quando a gente não pode atender no momento, expede um ofício, via e-mail, né, Disque 100, ou vai até diretamente ao conselho tutelar, tá bom? Rosa, o que não se deve comunicar ao conselho tutelar? Ato infracional, porque o ato infracional, na realidade, chama-se a polícia militar, não é verdade? Às vezes nós recebemos muitas ligações de escola e falando, fulano de tal está quebrando tudo aqui, fulano de tal agrediu não sei quem, agrediu o professor, quebrou a carteira na cabeça do outro, geralmente é bem assim, escola, né? E isso não tem uma violação de direito do adolescente ou da criança. Por quê? O mesmo ali ele está violando o direito do outro. Então, quando se diz respeito a um ato infracional, a única coisa que a gente faz enquanto conselho tutelar é estar orientando a escola o procedimento que deve tomar. Isso também fazemos aqui. Estamos sem Tá? sua... Então, Isso, estamos... esse ponto é o ponto crucial. E quando tem a realidade ao que primeiro, as violações ali, lá no início. Bom, quais são ouvindo? Tá caindo bastante, Rosa. Assim, a sua fala está sendo cortada. Tá ouvindo? Olha, tá para ouvir? Oi? Agora sim, agora sim. Tá chegando depois, eu acho. Então tá bom. Bom, acho que a gente tem que dar uma pausa na fala para poder chegar para vocês, tá? Então vamos lá. Quais seriam essas atribuições do Conselho Tutelar, né? Oferecer atendimento a essas crianças e adolescentes, né? Detectar quais são as violações que estão acontecendo, né? A partir do momento que detectar as violações, nós encaminhamos a rede de proteção, tá? Requisitamos também serviços para os mesmos, aplicamos medidas de punição cabíveis aos responsáveis, tá? Orientamos também os responsáveis, promovemos a execução também de suas decisões, tá? Ou seja, então, onde os direitos... Parou, né? Não? Ou se estiver sendo violado, ou do Estado, ou até mesmo dos pais ou os responsáveis, né?
a gente faz a gente promove isso. Onde houver essa omissão, nós estamos presentes, tá ok? E às vezes eu falo também, né, que o olhar do conselheiro, ele tem que ir além. Eu costumo dizer por mim, tá? Eu costumo ter um olhar além. Eu acho que pela convivência, tanto tempo dentro de escola, eu tenho esse outro olhar, eu consigo entender também a dificuldade da direção, dos professores, da mediação. Então, eu costumo dizer que o conselheiro tutelar, quando ele vem para uma eleição e ele se coloca nessa posição, ele também tem que ser mediador de conflitos, sabe? Ele também tem que fazer essa mediação entre escola, entre pai, entre adolescente, entre a criança. Ele tem que ser uma pessoa comunicativa. Além de tudo, ele tem que ser educado, porque nós sabemos que no nosso dia a dia, se vocês pegam pais estressados, geralmente os pais querem ter razão de tudo, então a gente tem que ter aquele jogo de cintura, sentar com o pai, né? Tentar entender também o que se passa dentro daquele núcleo familiar. Ah, mas já não basta o que a gente passa em sala de aula, em direção, aguentar tudo isso? Sim, a gente tem que aguentar tudo isso, porque a realidade das escolas não é só maravilhas. A gente pega umas bombinhas também, né? E às vezes detectar por que essas crianças, esses adolescentes são bombinhas, por que são pestinhas, né? Por que a gente, em vez da gente rotular, vamos tentar ter um outro olhar. O que será que está acontecendo com esse adolescente? Você pode ter certeza que a família, entender essa família, entender essa mãe, eu vendo para vocês vão falar, poxa, mas é difícil, complicado, sim. Se fosse tudo maravilhoso, seria tranquilo. E não é, a gente sabe que a realidade não é, né? E lembrando que essa proteção da sociedade em geral, do poder público, né, com absoluta prioridade, e a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, ao profissionalismo, né, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, nós estamos incluídos também dentro dessa sociedade. Então, é um dever nosso ter esse olhar para dentro do convívio escolar. Então, eu procuro, junto com os meus amigos, conselheiros tutelares, passar sempre essa informação, para que as coisas caminhem também. Bom, se tiver alguma pergunta, eu acho que a minha parte aqui já falei. Rosa, teve uma das nossas escolas, a professora Fátima, ela não entendeu o ponto crucial. Eu acho que caiu a internet, ela gostaria que você voltasse um pouquinho nessa fala. Mas, assim, qual seria o ponto crucial que ela não entendeu? Fátima, você quer fazer a pergunta? Você pode abrir o seu áudio e realizar diretamente para ela, a professora Rosa. Então, não é que na hora que ela estava falando, a internet dela falhou, né? Então a gente não entendeu quando que a escola pode procurar o conselho tutelar e também quando ela falou alguma coisa, ela falou assim, esse é o ponto crucial. Aí nós não entendemos porque não saiu o que ela estava falando. Agradecida, Fátima. Obrigada, Regina. Eu vou retornar a você, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Quando eu falei quando a escola deve acionar o conselho tutelar, eu estava dizendo que essa parceria, inclusive, ela está prevista em lei, tá? Lá no artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, confere aos dirigentes de ensino o dever de comunicar ao conselho tutelar, né? Os casos de faltas frequentes, injustificadas, que seria a evasão escolar dentro da escola.
Só que não se limita, né, só isso dentro de uma escola, porque eu vejo, inclusive, abusos, maus tratos, bullying, porque existe a aproximação do professor, da direção, da mediação com essa criança, esse adolescente. E por ser essa porta, nós recebemos muitas denúncias, né? E como fazer essas denúncias quando isso chegam até vocês, as escolas de vocês? Geralmente, aqui em Poá, vou dar exemplo de Poá, Disque 100, diretamente com o conselho. No caso do Simon, muitas vezes me ligam ou enviam um ofício, tá? Então, é dessa forma. A gente tem essa parceria. Nós temos hoje conselheiros, temos muitas escolas dentro do município, e nós fizemos essa divisão dos conselheiros para estar dando esse respaldo para as escolas. Então, você que tem a sua escola dentro do município de Poá, dê uma ligadinha para o conselho tutelar, vê quem é o conselheiro de referência. Uma dica que eu dou para você, não tenha medo de trazer o conselheiro para dentro da sua escola, porque às vezes o diretor ele tem medo de trazer o conselheiro dentro para a sua escola e ver a realidade. Nós sabemos quais são as realidades, né? Nós sabemos que a realidade de uma escola não é fácil. Então, o ideal, o legal, é um toque que eu dou para vocês. Geralmente, a gente tem isso dentro do Padre Cima, eu tenho essa parceria com as meninas, de ter o meu telefone, se precisar, de repente eu não respondo na hora, eu peço para trazer o ofício, eu respondo os e-mails, eles me encaminham, e por várias situações, né? Porque a gente sabe que a escola, por onde entra? Abusos, maus tratos, bullying. Então, isso não fica somente em evasão escolar, e é a porta de entrada. Eu consegui tirar sua dúvida? Sim, Rosa. Eu sou do Vera Torres e lá também vocês nos ajudam bastante. A gente já teve problemas assim, que não foi só a evasão escolar, né? E vocês ajudaram. Eu pensei que você tivesse falado alguma outra coisa que eu não tinha conhecimento. Obrigada. Imagina. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para Rosa? Ô, Regina, se acaso alguém pensar em alguma coisa depois, pode estar deixando registrado no nosso chat, que depois a gente encaminha para os nossos colaboradores de hoje, participantes, tá bom? Ok. Rosa? Rosa? Pois não? Oi? Você deseja falar mais alguma coisa? Não, eu acho que meu tempo também está bem esgotadinho aqui já também, mas eu me coloco à disposição, tá? Eu sei que vai surgir muitas dúvidas, aí me coloco à disposição depois para estar solucionando aí, respondendo as dúvidas, tá bom? Rosa, foi um prazer te conhecer, viu? Agradeço demais a participação e eu sei que vocês estão disponíveis, vocês estão sempre aí como parceiro. A escola realmente ela é um órgão, uma instituição muito importante da rede protetiva, é onde a maioria dos casos de vulnerabilidade são identificados, só que a escola precisa também ver que ela não pode resolver tudo sozinha, ela precisa dessa parceria, ela precisa conhecer a rede protetiva para, obviamente, ajudar mais aos alunos, aos nossos alunos, tá? Prazer, viu? E eu que agradeço, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Obrigada, viu? De nada. Bom, gente, continuando aqui, vamos chamar um novo parceiro, que é o Ednei. Ele é assistente social lá do CRAS de Comoviana. Seja bem-vindo, Ednei. Bom dia a todas, todos. Me ouvem bem? Sim, Ednei, perfeitamente. Sim. Muito bem. Eu mandei uma apresentação para a gente dialogando aí com os slides. Isso. Titulei como Trabalho Social com Família no CRAS, né? Que é o Centro de Referência da Assistência Social. Pode passar, por favor. Então, antes da gente começar a falar diretamente do CRAS, eu acho importante a gente dar uma pincelada na questão da política de assistência social, né? A assistência social, ela está no chamado tripé da Seguridade Social no Brasil, juntamente com a política de saúde e de previdência social, né? Ela é instituída na Constituição Federal de 88, né, a partir do artigo 203, que
rege que a assistência será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social. E tem por objetivos, eu coloquei só um aqui, que é o mais relevante para esse nosso bate-papo, que é a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Então, a política de assistência social, ela será prestada a quem dela necessitar, independente de questões de renda, de raça, etnia, orientação sexual, religião, enfim. Quem dela necessitar, e o seu principal objetivo é a proteção à família, né? E aí os momentos podem ser de vulnerabilidade, que é a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Em 93, teve a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida como LOAS. O primeiro artigo dela reza que a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado. É uma política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Então, aqui a própria LOAS, ela já traz um direcionamento do que vem a ser a assistência social, né, que visa garantir os mínimos sociais e atender as necessidades básicas, né, para que a população tenha o mínimo de condições de manter uma vida com dignidade. Pode passar, por favor. Em 2005, sai a primeira norma operacional básica do SUAS, e essa norma, em 2012, ela é atualizada. Então, eu trago aqui um trecho da norma atualizada de 2012, que saiu pela resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, número 33. Né? Lá na norma, que a gente chama de NOB, né? A NOB SUAS, no artigo 1º, ele vem tratar que a política da assistência social, que tem por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob forma de sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Né? Então, essa norma operacional ela vai delimitar aí o que é o SUAS, qual que é a responsabilidade de cada ente federativo, e qual a participação das 3 esferas da sociedade, né? Poder público, sociedade civil, enfim, e as famílias também, né? Então tem o delineamento de da função e das funções de cada ente, né? No parágrafo único desse primeiro artigo da NOB SUAS, reza que a assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência de riscos sociais, independente de contribuição prévia, né? E deve ser financiada com recursos previstos no orçamento da Seguridade Social. Então, aí, essa NOB também vai dizer de onde vêm os recursos e como que devem ser aplicados esses recursos e qual que é qual que é a ocupação da assistência, né? E a gente já vai vendo aí qual que é esta, entre aspas, vocação da assistência, né, que é de prover a proteção à vida, reduzir os danos e prevenir a incidência de riscos sociais. Pode passar. Eu estou falando meio rápido porque tem alguns slides aí, o tempo é muito curto, tá, pessoal? Mas aí eu acho que esse material vai ser disponibilizado também, a gente vai estar aí para fazer um bate-papo se for preciso. Bom, a assistência social, ela basicamente, né, ela é dividida em dois níveis de proteção, que é a proteção social básica e a proteção social especial. A Rosa já deu uma introduzida aí, né, nos casos quando ela falou sobre a questão dos encaminhamentos, quando há violação de direitos, que os encaminhamentos são feitos para o CREAS, porque aí já é uma questão de proteção especial, e quando não há violação de direitos, que os casos são encaminhados para o CRAS, porque o CRAS ele se configura na proteção social básica. E o que é essa proteção social básica, então? Ela tem por objetivos a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, basicamente, o trabalho da proteção social básica é prevenir que hajam violações de direitos, que hajam tipos de violências, rompimentos de vínculos, por meio de quê? De trabalhos, de serviços que visem, né, o desenvolvimento das potencialidades, e quando a gente fala de potencialidades, não só das pessoas e famílias, mas também dos territórios, vamos ver um pouquinho mais para frente, né?
aquisições, né, para esses grupos sociais e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, a proteção social, ela tem como viés, né, essa prevenção de situações de risco e a promoção de ações, aquisições, o fortalecimento de vínculos comunitários. Então, ela prevê um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios, né? Porque como que se faz isso? Essa prevenção das situações e esse desenvolvimento de potencialidades, através de um conjunto de serviços que são oferecidos, de programas, projetos e de benefícios também que são oferecidos de acordo com as normativas, de acordo com a lei. Tá? Pode passar, por favor. E aí, dentro da proteção social básica, nós chegamos no CRAS, finalmente, né? O que é o CRAS? Né? O CRAS, ele é a porta de entrada da proteção social básica, né? Ele é o Centro de Referência de Assistência Social, é uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. Né? Então, a gente vai ver que nos textos aí da assistência, né, é muito recorrente essa questão de prevenir a ocorrência de situações de risco sociais, né, e a potencialidade também, não só das famílias, como dos territórios. E aí cabe ao CRAS, enquanto porta de entrada, né, e gestor do território na questão da assistência social, promover essas ações, enfim, por meio daquilo que eu já trouxe antes. Programas, serviços, projetos e benefícios, tá? É interessante também que a ampliação do acesso aos direitos de cidadania, né, isso faz parte do nosso trabalho enquanto CRAS, né, promover promover e ampliar os direitos o acesso aos direitos de cidadania. Pode passar, por favor. Nesse sentido, então, destacam-se como principais funções do CRAS, né? Ofertar o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, eu vou falar um pouco dele mais à frente, tá? Então, ofertar o PAIF e outros serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica para as famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. Outra função é articular e fortalecer a rede de proteção social básica, local, ou seja, o trabalho intersetorial. Essa ação que nós estamos fazendo hoje aqui é puxada aí pela rede de ensino. Essa é uma das atribuições também da proteção social básica, né, que tem como a porta de entrada aí o principal escopo, o CRAS. E prevenir as situações de risco em seu território de abrangência, fortalecendo vínculos familiares e comunitários e garantindo direitos, né? Pelo menos garantindo o acesso e ampliação na consolidação dos direitos de cidadania. Pode passar, por favor. O SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, ele tem 2 eixos estruturantes, e o CRAS assume esses eixos como fatores, né, como seus fatores identitários, né? Um é a matricialidade sociofamiliar e outro é a territorialização. E aí eu vou discriminar um pouco agora cada um deles. Pode passar. A matricialidade sociofamiliar se refere à centralidade da família como núcleo social fundamental para a efetividade de todas as ações e serviços da política de assistência social, tá? Mas aqui a matricialidade sociofamiliar, no âmbito do SUAS, não é da sobrecarga em cima da família, principalmente como tem na sociedade que nós vivemos hoje, em que as famílias muitas vezes elas não têm as condições suficientes, né, para arcar com a proteção social e são responsabilizadas até por não terem essas condições. Não, a questão não é jogar mais uma sobrecarga, mas sim entender que é através da família, né, desse núcleo social fundamental, é que as transformações podem ocorrer, tanto no nível individual, né, quanto nesse nível de núcleo familiar e para a questão do território, tá? Então, o trabalho do CRAS,
ele deve ser basicamente, né, e efetivamente em cima do trabalho com a família. Por mais que haja alguma demanda de algum indivíduo, em específico, mas o nosso trabalho não deve estar pautado apenas daquele indivíduo, na demanda daquele indivíduo. Na demanda daquele indivíduo, mas na questão do fortalecimento dos vínculos familiares, para entender a família como um espaço onde as potencialidades possam ser desenvolvidas e as aquisições também, tá? Contudo, a assistência social também compreende a família como um espaço contraditório, né, marcado por tensões, conflitos, desigualdades e até mesmo violência, tá? Nós não entendemos a família como aquela família doriana, tá? Do comercial. A gente vê mais como uma família Quale. Não sei se vocês viram um vídeo agora que tá rolando aí do pessoal do Portas do Fundo, né, para falar sobre, fazendo uma crítica sobre a família tradicional, né? Acho que muito por conta da polêmica do Tammy Gretchen. E aí o pessoal do Porto do Fundo fez um vídeo da família tradicional numa mesa e tal, enfim. E o pai sendo totalmente grosso, ou seja, dentro do que é a família tradicional, subjugando todos os outros membros da família, né? Nós entendemos a família como espaço contraditório, tá? Não é aquela coisa romantizada que é o melhor lugar, é o lugar da proteção, do afeto, do carinho, do amor. Pode ser, mas em muitos casos mas em muitos casos não. Tanto que esse fique em casa agora por conta da pandemia, a gente da área da assistência ficou muito preocupado, porque muitas vezes em casa, né, e é o espaço onde se ocorrem as maiores violências, né, violações de direitos. E às vezes o violador de direitos, né, dá um sossego, entre aspas, para a família quando sai para trabalhar. Estando em casa, né, é mais tempo de violação. Então nós entendemos, tá, a família como esse espaço contraditório, mas é dentro desse mesmo espaço contraditório que as coisas podem mudar. Então, por isso que a matricialidade sociofamiliar, a gente não pode ignorar esse espaço, né, que é marcado por tensões, conflitos, enfim, mas é dessas tensões que podem surgir, inclusive, uma nova realidade. Pode passar, por favor, que o meu tempo está quase acabando e tem muita coisa ainda. A territorialização se refere à centralidade do território como fator determinante para a compreensão das situações de vulnerabilidade e riscos sociais. Né? O que é isso? O território ele é importante para a gente entender a situação que cada família se encontra, né? Se aquela família tem acesso às condições de saúde, se tem um sistema de saúde funcionando bem no território, se tem acesso a espaço de cultura, lazer, né? Enfim, esportes. Então, o território ele é dinâmico e para nós, da assistência social, especificamente do CRAS, entender esse território como espaço dinâmico é essencial para o trabalho, né? Justamente para tirar da família aquele peso de que tudo a família pode dar conta por si própria. Não, ela precisa de outros aparatos e o território pode ou não oferecer esses outros aparatos, né? Também a gente tende a identificar no território, né, estímulos de potencialidades, né? Espaços de potencialidades, de resistências, de associações, enfim, espaço de construção cultural. A gente precisa identificar isso também para ampliar o trabalho com as famílias. Pode passar, por favor. O PAIF, que é o principal serviço do CRAS, né, que é executado no CRAS, ele consiste no trabalho social com famílias, né, um trabalho de caráter continuado com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, né, fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover o acesso e usufruto dos direitos e contribuir na melhoria da qualidade de vida, né. Então, ele é um trabalho que visa justamente fortalecer, dar um suporte para a família fortalecer suas potencialidades, né? Essas ações são por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. E as ações do PAIF não podem possuir caráter terapêutico. Por exemplo, nós temos nos CRAS, aqui em Poá, nós temos assistentes sociais e psicólogos, né? Existem muitas demandas, às vezes até de escolas, que o psicólogo, a psicóloga do CRAS, faça o acompanhamento terapêutico de algum aluno, né, ou aluna do território. Né? O CRAS, como executa o PAIF, ele não tem caráter terapêutico. Esse caráter terapêutico pertence à área da saúde. Então, se precisa de um acompanhamento psicológico, uma terapia, não é o psicólogo ou psicóloga do CRAS que vai fazer. Lá ele faz um trabalho psicossocial. É diferente, tá? Pode passar, por favor.
Nos CRAS também, uma das estratégias é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, tá? Que é um serviço realizado em grupos, né, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o ciclo de vida. Então, são grupos, né, intergeracionais de todas as faixas etárias. Aqui em Poá, nós temos 2 segmentos do serviço de convivência, né? De crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos. Esses serviços eles são ofertados aqui em centros de convivência, né? São 5 aqui na cidade. 4 são instituições conveniadas, né, com a prefeitura, e tem uma que é da administração direta. Então, nesses espaços, as crianças, elas no contraturno escolar, elas têm atividades socioeducativas, né? Todos os dias da semana, que visa justamente ampliar o universo informacional, ampliar o sentimento de pertença à comunidade, entender a questão dos direitos, entender o respeito às diferenças, né? Enfim, então são atividades que são promovidas aí no serviço de convivência de crianças de 6 a 14 anos, tá? Ele não é porta aberta, tem uma quantidade que é conveniada, e essas crianças que estão no serviço, as famílias precisam ter um acompanhamento, então existe uma demanda para isso. Não é só o fato da criança ter 7, 8 anos, que já está automaticamente elegível para o serviço de convivência. Existem toda uma normativa, todos os critérios de público-alvo e público prioritário. Casos encaminhados pelo Conselho Tutelar e pelo CREAS, por exemplo, entram como público prioritário, tá? E temos também o serviço de idosos acima de 60 anos, que esses são ofertados diretamente nos CRAS, né? São 4 CRAS aqui no município, todos têm esse serviço de idosos de 60 anos ou mais, serviço de convivência, e aí nós fazemos essas atividades lá nos CRAS. Próximo, por favor. Bom, já falei um pouco essa questão da articulação intersetorial, né? Que esse é um trabalho que deve ser realizado pelo CRAS, enfim, e essa ação aqui pode já ser um estopim. Aí tem algumas ações, assim, particulares, né? Tem CRAS que tem ações com algumas escolas e tal, mas a gente ainda não tem isso de uma forma mais, vou dizer organizada, mas como uma normativa, como um fluxo, né? Enfim, mas a gente vai ter. O próximo, por favor. Por fim, né, os benefícios eventuais, né? Nos CRAS são oferecidos benefícios eventuais que são previstos pela LOAS, né, Lei Orgânica da Assistência Social. Ainda tem mais um slide depois, tá? E esses benefícios eles são ofertados por conta de situações de adversas, né? Quando a família não consegue arcar por conta própria com essas situações, né? Situações adversas ou que fragiliza a manutenção do cidadão e de sua família. Então, ele é ofertado nas seguintes situações: de nascimento, então aquelas famílias que não auxílio à maternidade, no caso, né? Que não conseguem, não estão em condições financeiras, enfim, econômicas de receber, né, um novo ente na família. Em questões de morte também, quando não há condições de fazer um sepultamento, enfim. Questão de vulnerabilidade temporária, isso pode ser por desemprego, ou enfim, por alguma outra questão que seja de cunho temporário, ou em caso de calamidade pública, tá? Então, existe a previsão de benefícios eventuais que são acessados lá no CRAS, tá? E acho que agora é o último slide. Isso, esse eu acho importantíssimo de falar. Vou falar breve, mas eu acho muito importante trazer essa reflexão sobre a diferença entre negligência e desproteção social, né? Porque é muito comum a gente ouvir nas políticas públicas, né? Tanto na saúde, como na assistência, como na educação, enfim, a gente falar que as famílias são negligentes, né? Por não cumprirem as regras, as normas dos serviços, né? E aí, a gente precisa resgatar o termo da negligência. O que é a negligência? Ela ocorre quando a família dispõe de todas as condições, né, biopsicossociais, econômicas, enfim, e mesmo assim não garante a proteção integral dos seus membros. Então, dispondo das condições e não garantindo, né, essa família está infringindo em negligência. Agora, a desproteção social, ela ocorre quando há o inverso, ou seja, a família ela não dispõe de todas as condições necessárias para garantir proteção aos seus membros, né? Seja por conta de desemprego ou subemprego, né?
um precário ou nulo acesso às políticas públicas e à renda familiar, fragilização dos vínculos familiares devido a situações de violência, enfim, etc. Então, tentando pegar um exemplo aqui de um caso de escola, né, é uma criança que tem muitas faltas, né, e falta porque a mãe, né, vamos pegar o caso da mãe sem querer responsabilizar a mulher, mas trazendo que a realidade, né, ainda cai sobre a mulher a responsabilidade, né, dos cuidados, né, com a família, tudo. Então, na maioria dos casos, e até a responsabilização, infelizmente, ainda cai só para as mulheres. É uma coisa que a gente precisa rever também, por exemplo, quando tem descumprimento, né, de alguma normativa, né, que se chama as mulheres, né? Será que não tem como chamar os pais também, né, dessas crianças para responderem conjuntamente? Mas, enfim, isso aí é para um outro debate já. Mas a mãe, ela não está... A criança está faltando na escola porque a mãe não está levando a criança para a escola. A primeira frase que surge da mente é: a mãe negligente, não está levando a criança para a escola. Ora, se essa mãe não levou a criança para a escola porque o dia amanheceu meio frio e ela estava com preguicinha de sair do cobertor e não quis levar a criança para a escola por causa disso, né? Mas ela estava alimentada, a criança alimentada, tem uma casa, tem um teto, enfim, tem todas as condições, essa mãe está sendo negligente. Está negligenciando o direito da criança de ir para a escola, que é o direito dela. Agora, em muitos casos, né? E se essa mãe, por exemplo, ela toma uma medicação controlada que é muito pesada, né? E às vezes ela simplesmente não conseguiu acordar para ir, né? Ou então, às vezes ela sofre violência doméstica, às vezes essa mulher ficou apanhando, por exemplo, até 2 horas da manhã, até 1 hora da manhã, que seja, depois mesmo assim ainda foi violentada, porque o companheiro ainda, depois de bater, ainda obrigou a ter relação sexual, e aí essa mulher ficou tão traumatizada que só conseguiu dormir na hora que o cara saiu para trabalhar, por exemplo, 5, 6 horas da manhã, foi a hora que ela pegou no sono, e aí não conseguiu acordar às 7 para levar a criança para a escola, né? Será que isso é negligência mesmo? Então, é só essa reflexão que eu quero deixar aqui com todos, assim, de quando houver uma situação de violação de direitos, né, com as crianças, a gente tentar analisar, e nós fazemos isso no CRAS, né, pelo menos procuramos fazer isso no CRAS, analisar se aquela família realmente está sendo negligente, né, ou se ela está numa situação de desproteção social que não a permite garantir a proteção integral dos seus membros, tá bom? Era isso daí, tá bom, pessoal? Desculpa se eu passei aí do tempo. Ednei, Oi, eu já terminei. terminou? Terminei. Obrigada, a sua apresentação foi muito esclarecedora. E conforme nós estamos com o tempo um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, coloque aí no chat que eu chamo novamente o Ednei para responder. Combinado, Ednei? Vamos chamar agora a Leidiane de Jesus Martins, que é coordenadora do CRES. Seja bem-vinda, Leidiane. Bom dia. Todos me ouvem? Sim, Bom dia Leidiane. a todos. Eu sou Leidiane, sou assistente social. Atualmente eu estou na coordenação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS. A minha proposta hoje é trazer brevemente aí para vocês o que é o trabalho essencial no CREAS, né? Quais são as nossas funções enquanto CREAS. Lembrando aí, trazendo aí que o Ednei já trouxe que enquanto o CRAS ele está para prevenir, né, situações de risco, o CREAS ele atua quando a situação já aconteceu, então ele está para atender famílias e indivíduos que tenham seus direitos violados ou ameaçados, né? E eu também fiz uma apresentação aí de PowerPoint para auxiliar as pessoas, né, para acompanhar aí essa conversa. Então, pensando em assistência social, em CREAS, qual que é o nosso papel principal, né? Então, hoje a gente trabalha dentro do CREAS com 2 serviços, que é o serviço de PAEF e o MSE, né? Então, eu vou falar um pouquinho do PAEF, que é quando as famílias ou indivíduos têm os seus direitos violados. A gente tem, então, esse trabalho social com as famílias, e o nosso foco é fortalecer aí essa função protetiva dessa família. A família, né, ela, como o Ednei bem trouxe aí, ela pode estar vivendo situações e que não a permitem garantir os direitos de todos os seus membros. E o nosso foco é realmente quando existe uma violência intrafamiliar.
né? Então, essa situação de violação de direito, quando ela acontece dentro do núcleo familiar, essa é a proposta do CREAS, buscar a intervenção junto com os parceiros, com a rede protetiva aí, para minimizar as situações, para tentar, de alguma forma, romper essas situações de violência. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, a proteção social especial, como já foi dito aí pelo Ednei também, né, ela organiza-se para responder situações em que os direitos sociais, coletivos e individuais estejam ameaçados ou violados, seja por ação de pessoas ou por omissão também dessas pessoas, tanto de pessoas quanto do próprio Estado, que a gente percebe aí que existe uma violação de direitos também quando o Estado deixa de ofertar condições para que essas famílias cuidem de seus membros. A proteção social especial ela é dividida entre média e alta complexidade. O CREAS ele está dentro da média complexidade, que é quando, apesar de haver aí um direito violado ou vários direitos violados, existe ainda vínculos afetivos minimamente preservados. Eles estão fragilizados, mas eles não estão rompidos. Quando existe uma situação em que esses vínculos já estejam rompidos, ou seja, essa pessoa não consegue mais estar dentro do núcleo familiar, dentro daquela comunidade, a gente está trabalhando com alta complexidade, que para a grande maioria da sociedade é quando eles enxergam as situações de acolhimento institucional, seja por meio, né, de acolhimento para crianças e adolescentes, ou acolhimento para idosos, que são os conhecidos abrigos, né, que o termo hoje é acolhimento institucional ou acolhimento em residência. Pode passar o slide, por favor. Então, como eu trouxe para vocês, o CREAS aqui em Poá, a gente desenvolve 2 serviços, né, especificamente, que é o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, que é o PAEF, e o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa ou liberdade de liberdade assistida ou de prestação de serviços à comunidade. E eu vou falar um pouco dos 2 para vocês entenderem um pouco como que é o trâmite aqui no CREAS. Pode passar, por favor. Então, pensando aí que o CREAS ele não vai conseguir de maneira alguma, não somente o CREAS, mas qualquer órgão, né? Ele vai conseguir de maneira alguma trabalhar sozinho. Então, quando a gente pensa em proteção social, a gente acaba envolvendo vários atores da rede para tentar atender de forma integral a família. Então, a gente pensa aí nos CRAS, a gente pensa na educação como parceira, a gente pensa aí no Poder Judiciário, que muitas vezes aqui, relacionada às violações de direitos, ele atua também de forma a responsabilizar os entes violadores. Então, a gente pensa em sociedade civil organizada que vai fazer o apoio também para essas famílias, a gente pensa em saúde, a gente pensa em vários outros, Conselho Tutelar, que também é parceiro aqui do CREAS, que acaba demandando atendimento aqui e serviços, né? Então, a gente pensa numa rede articulada de forma a atender as famílias e indivíduos de forma integral, e não somente pontual, né? E não só em questões fragmentadas. Pode passar, por favor. Então, pensando aí em PAEF, que é quando os direitos estão violados, a gente atende as vítimas com alguns segmentos especializados. Então, criança, adolescente, idosos, pessoas com deficiência, mulheres e pessoas em situação de rua. Pode passar, por favor. Então, qual que é o objetivo do PAEF, né? É, de fato, aí garantir, minimizar aí, né, a situação de risco, fortalecer essa função protetiva da família, favorecer a convivência familiar e comunitária, de forma a reduzir os danos causados pela violência vivenciada. Então, a gente sabe que uma situação de violência, ela vai deixar inúmeras consequências para essas famílias e para esses indivíduos. Como o CRAS, né, ele atua na prevenção, e aí quando já ocorreu a situação, a família vem para o CREAS, então a gente sabe que infelizmente, o ideal seria a gente evitar que essas situações acontecessem. Por isso que a gente pensa aí, enquanto trabalho primordial da assistência, a ação preventiva. Mas, infelizmente, a gente não consegue garantir, né, que as famílias não vão passar por situações de violação de direitos. Então, o papel do CREAS é, de fato, aí, oportunizar espaços de escuta, diálogo e trocas que favoreçam o protagonismo dessas famílias, a participação social, uma reflexão criativa sobre a realidade vivida, a reparação das experiências, né, de violação de direitos, a construção de novas possibilidades de enfrentamento a essas situações
e o fortalecimento e a reconstrução de vínculos afetivos, familiares e comunitários. Pode passar, por favor. Algumas das ações que podem ser desenvolvidas para ficar um pouco mais no concreto, né? Então, são grupos, oficinas, visitas domiciliares, encaminhamentos para a rede, atendimento e acompanhamento psicossocial, acesso e encaminhamento para concessão de programas e benefícios eventuais, passeios socioculturais. Então, o trabalho compreendido no CREAS, ele busca, então, uma atenção física, jurídica, social, comunitária. Então, ele visa aí o fortalecimento dessa família e até relacionado à questão econômica e psicológica também. Pode passar, por favor. Isso pensando em PAES, né? Então, em PAES, eu só queria fazer alguns esclarecimentos, porque para quem está na educação, quem não está dentro da assistência, acaba tendo algumas confusões, né? Então, quando a gente fala em situações de violação de direitos ou violência, a gente está com foco na questão da violência intrafamiliar. Então, lá a escola identificou uma situação de violência intrafamiliar, ela vai acionar tanto o Conselho Tutelar quanto o CREAS para que a gente faça esse acompanhamento, visando aí a redução dos danos sofridos, né? Contudo, algumas situações que envolvem ideação suicida, automutilação, bullying, são questões que elas só vão ser acompanhadas pelo CREAS se essas situações elas são decorrentes de violência. Então, eu tenho lá um adolescente que ele tem uma ideação suicida, ele está num processo de automutilação, ele está sofrendo bullying. A gente faz aqui o atendimento e a gente acaba referenciando para o acompanhamento na saúde. E aí a saúde vai avaliar se é uma situação grave, o próprio Centro de Atendimento, Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, vai fazer esse acompanhamento. Se é uma situação um pouco menos grave, né, porque essas situações elas nunca vão ser leves, a gente tenta, então, fazer um acompanhamento pelas unidades básicas de saúde, que aí também vão contar lá com psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais para fazerem aí esse suporte, esse apoio com relação a essas demandas, tá? Agora, se tem uma situação de ideação suicida, que ela é decorrente de um abuso sexual, de uma violência doméstica, de uma violência intrafamiliar, ela vai seguir também o acompanhamento pela saúde, mas, contudo, a gente vai fazer um trabalho aí complementar e articulado junto com a saúde para acompanhar essas famílias, tá bom? E aí, pensando aí em CREAS, a gente executa também um outro serviço, que é o de medida socioeducativa em meio aberto, que aí a gente tem, então, a responsabilização do adolescente autor de ato infracional. E aí a gente tem lá o ECA, a gente tem o SINASE, aqui no município a gente tem o CIMASE, que é o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo também, que ele vai estabelecer aí os fluxos de atendimento, né, as situações aí de cometimento de ato infracional por adolescentes. Então, hoje a gente atua aqui no CREAS com a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, que são medidas socioeducativas em meio aberto. Só para vocês entenderem um pouquinho, então, o adolescente acima de 12 anos, né, cometeu lá um ato infracional, ele vai ser lavrado o boletim de ocorrência, ele vai passar lá pela avaliação na vara da infância e juventude, e o juiz vai determinar uma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa, a depender da gravidade, ela pode ser já de internação, né, na Fundação Casa, a depender da gravidade, ela pode determinar uma medida socioeducativa em meio aberto que vai ser executada aqui no CREAS. Depois que esse adolescente ele foi encaminhado para o CREAS, se ele tiver uma determinação de medida para a liberdade assistida, a gente vai fazer um acompanhamento dele e da família para estabelecer outras possibilidades com esse adolescente. Pensar aí, né, em estratégias para que a gente consiga fortalecer essa família e esse adolescente para ele não cometer um novo ato infracional. E aí também a gente tem a prestação de serviço na comunidade, que consiste aí na ideia de reparação do dano por meio da execução de um serviço de apoio com caráter pedagógico. Então, ele vai lá auxiliar, então, em alguma atividade, ele vai prestar serviço na escola, ou ele vai prestar serviços no serviço de convivência, enfim, a gente vai fazendo aí parcerias para que esse adolescente, ele preste esse serviço. O importante de reforçar é que esse serviço, ele nunca pode ser vexatório, ele nunca pode causar constrangimento para esse adolescente, e ele tem que ter sempre um caráter pedagógico.
A ideia é que ele seja responsabilidade na medida do seu ato, né? Que ele seja responsabilizado, contudo, que isso tenha um caráter pedagógico para que ele não volte aí, que ele pense em outras estratégias de vida que não o crime, né? Que não questões de ato infracional. Então, na verdade, hoje a gente tem esses 2 serviços sendo executados pelo CREAS, e aí o CREAS faz o referenciamento de outros serviços, tanto da média quanto da alta complexidade aqui do município, que são serviços, por vezes, conveniados, né, com parcerias, executados por outros que não por execução direta, e também tem serviços de execução direta, como o Centro-Dia, o Lar Mãe Mariana, enfim, a própria instituição lá, Aldeias, que a gente faz o referenciamento dos casos de acolhimento. Então, na verdade, o CREAS, ele atua como um articulador de rede quando se fala em proteção especial de média e alta complexidade. Fico à disposição aí para dúvidas, tentei ser bem breve. Se ficar qualquer dúvida aí, a gente está à disposição para saná-las. Obrigada. Leidiane, foi um prazer também ter a sua fala aqui conosco. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, coloquem as questões no chat. Ednei também, agradecida. Rosa, para dar continuidade ao nosso encontro, né? Gostaria de saber se a Andréia da UBS já está. Ela estava tentando com dificuldade para entrar. Está? Bom, né, se ela estiver tentando entrar, nós convidamos também a Andréia. Ela é diretora de uma UBS, que também realizou um trabalho maravilhoso com uma das nossas escolas, que é a Margarida de Camilles. Nesse momento de pandemia, é difícil a gente conseguir trazer aqui um representante da saúde, devido a todo esse movimento que eles estão ali, tanto os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, atendentes, eles estão na linha de frente da Covid, né? E nós, educadores aqui como um todos, agradecemos esse trabalho deles, que é de imenso valor para a nossa rede, para a nossa comunidade, enfim, para o nosso país, né? A Andréia, ela ia falar um pouquinho desse trabalho realizado, que é uma parceria entre as escolas municipais e estaduais, que amplifica, né? Eles fizeram um trabalho referente ao bullying. E para falar um pouquinho desse trabalho, também convidei a diretora da Escola Margarida de Camilles, que vai falar um pouquinho desse trabalho, dessa parceria com a UBS. Gilmara está aí, seja muito bem-vinda, Gilmara. Oi, Andréia, bom dia a todos. Está me ouvindo? Estão sim. Seja bem-vinda, Gilmara. Obrigada. Eu vou manter o vídeo bloqueado, porque eu acho que consome, a nossa conversa fica melhor, tá bom? Sem problemas, Gilmara, fique à vontade. Então tá. Vou relatar um pouquinho como se deu esse trabalho de discussão sobre o bullying aqui na nossa escola. Na verdade, a primeira conversa sobre o bullying se deu com o aluno do Grêmio Estudantil, a presidente, a Juliana, do Grêmio Estudantil, que apresentou para a direção, na época, né, era a Cíntia que estava respondendo pela direção, porque ela participou de uma reunião sobre o Grêmio, e eles abordaram a necessidade da escola estar abordando a temática bullying. E essa aluna, muito ativa, né, presidente do Grêmio, ela veio discutir essa questão com a direção. A direção aceitou a proposta da aluna, e ela mesma falou sobre o CRAS, né, o trabalho que estava sendo realizado, e marcou um horário, e a assistente social, Elisete, veio conversar conosco sobre o projeto. Ela apresentou o projeto, como se daria, né, a proposta por escrito, junto com a psicóloga Débora. Foi aceito, e a primeira grande ação aconteceu no mês de março, onde foi realizada a palestra para todos os alunos.
em primeiro instante, no período da manhã e no período da tarde. Nós, no pátio, né, nós não temos uma escola pequena, em média 600 alunos, dividido em 3 períodos, foi bem aceito, eles participaram, e aí aí nós fomos para a segunda etapa. Esta segunda etapa, ela veio em forma de oficinas, que é o que está aí projetado, né? Essa foto, uma das fotos aí, da realização da oficina. E eles fazem um boneco, né? Eles interagem, os alunos ainda do período da tarde são menores, até a resposta é até mais positiva nessa interação. Nesse momento das oficinas, a psicóloga, assistente social, eles conversam também com os alunos, eles ouvem os alunos, ouviram, né, no caso, os alunos, e aí elas começaram a identificar naquele instante alunos que poderiam estar com algum problema. E o foco ali, elas não focaram apenas no bullying, mas de uma maneira geral. Então, foi identificado, sim, alunos que poderiam precisar de um apoio psicológico, alunos que, por vezes, precisavam de um apoio fonoaudiológico. E aí, uma vez identificados esses alunos, elas reuniram com a direção da escola, identificaram os alunos, a escola marcou com os pais desses alunos, e a psicóloga conversou com os pais desses alunos para encaminhar para a rede de apoio, que no nosso caso foi psicólogo em fono. Foi um ponto positivo, né? Além desses alunos, nós tínhamos um aluno bem especial, que já veio de uma outra situação, de uma outra escola, né? Na verdade, eu já vinha acompanhando, já sabia deste aluno, desde que eu estava aí na diretoria de ensino, na função de gestora do SPEC, e ele hoje está conosco. Uma família também muito complicada, e a partir desta parceria, nós conseguimos também atender este aluno, que não estava na situação de bullying, mas também nós conseguimos êxito com essa parceria com o CRAS. Tá? E aí, a quarta etapa, ou a sexta etapa, foi o CRAS, né, assistente social, e a psicóloga fazer as ATPCs. E aí elas participaram da ATPC, pegando como base o que os alunos falaram, para apoiar os professores como agir com esses alunos, né? Como auxiliar na sala de aula esses alunos. Os professores gostaram muito, tendo, claro que nada é 100%, né? É muito difícil, dentro de uma unidade escolar, nós chegarmos à totalidade, mas nós tivemos aí uma mudança de postura, né, de alguns professores, porque, infelizmente, nós sabemos que, às vezes, a gente não depara o problema não é meu, o problema é seu, civil. Mas nós tivemos êxito, foi um apoio bem legal. E a finalização desse projeto em 2019 seria a conversa com os pais dos alunos, né, aí na reunião, em uma reunião. Não foi possível, né, a psicóloga, ela saiu de férias, e aí, com a chegada no final do ano, iríamos dar continuidade nesta etapa com os pais, agora em 2020. Mas, infelizmente, nós tivemos aí a pandemia, quem sabe aí a continuidade quando nós retornarmos para o chão da escola. Tá? Ele ficou sendo aí um projeto que entrou no nosso MMR e valeu muito a pena. Nós tivemos, assim, uma mudança principalmente, nós tivemos um resultado positivo com os professores, mas com os alunos nós tivemos os resultados bem legais, tá? E aí, pegando o pé de todas essas parcerias que foram ditas, nós também, neste ano de 2019,
2020, nós já começamos o ano com a parceria, na verdade, final do ano passado, com a Luciana Panão, que é do Conselho Tutelar, e hoje ela nos auxilia aqui na Escola Margarida de Camires. Então, nós colocamos alguns nomes para ela. Ela foi, ela que eu digo, né, o Conselho Tutelar, foi visitar essas famílias, nos deram alguns retornos. Essas famílias vieram para a escola quando receberam o Conselho Tutelar, né, eles não gostam, é uma coisa que intimidam eles quando o carro do Conselho Tutelar chega na porta deles. Mas nós tivemos aí um retorno muito significativo com esses alunos que tinham, por alguma maneira, deixado de estudar ou tinham denúncias de abuso de algumas crianças, e foi aí que foi por meio do Conselho Tutelar que nós conseguimos retomar a conversa com essas famílias. Eu acho que é isso. Obrigada, Gilmara. A UBS realmente ela exerce essa parceria com as unidades escolares, né, com a prevenção, não só toda a questão do que a UBS apresenta para a comunidade, mas a questão também da prevenção. Trabalhar a prevenção é fundamental para a escola e para toda a comunidade, né, Gilmara? A função, é o que precisamos trabalhar, é a prevenção. A UBS, a Andréa iria participar, mas devido a todas essas circunstâncias de agenda, e também eles estão na campanha do sarampo, e todo esse momento que estamos vivendo, que não é fácil, então ela agradeceu o convite, encaminhou, falou desse trabalho realizado aí na Margarida de Camires, que está aberta assim que o retorno das aulas, a exercer essa parceria com as demais escolas, e que foi muito ganho, né? Foi muito gratificante aí no Margarida, e queremos sim que se estenda às escolas aí de Poá. Ela realizou numa escola municipal e ao mesmo tempo numa escola estadual, que abrangendo toda a educação, que é de grande valia para a gente aqui. Obrigada, Gilmara, pela sua fala. Ficamos muito felizes, né, com o seu testemunho aí dessa parceria. E vamos chamar agora, representando todos os vice-diretores de Poá e os PEMECs, a professora Vanessa. Ela é vice-diretora da Escola Padre Simon. Seja bem-vinda, Vanessa. Bom dia a todos. Eu venho falar um pouquinho de como a nossa escola Padre Simon busca essas parcerias, né? E vou falar um pouquinho de quando começou essas buscas. Há 2 anos atrás, percebemos a ausência dos pais em dias de reuniões de pais, ou quando esses pais eram convocados, e começamos a perceber muito essa ausência. E alguns alunos, hoje a nossa escola, nosso maior problema está relacionado à saúde mental, né? Não temos problema com drogas, mas hoje o nosso maior desafio é esse, alunos com problemas, né, relacionados à saúde mental, depressão, até transtornos espirituais, né, a gente tem bastante. E aí alguns alunos procuravam a gente e vinha, tia, posso falar com você? Aí era um falando com a direção, outro com a coordenação, outro com a mediação, eram os atendimentos. E no meio das conversas vinha, meu pai não liga para mim, minha mãe, eles só pensam em trabalhar, e chegou em casa e eles nem querem saber, nem perguntam, estou no meu quarto, ou aquela fala assim, eu fui viajar final de semana, eles vão na frente, vão conversando e nem liga para mim, e nem adianta chamar meu pai aqui na escola, porque ele nem vem. E essas foram as falas, né? Então, nós fomos percebendo que a ausência dos pais vinha aumentando. E foi a partir daí que resolvemos chamar a conselheira, né, a Rosa,
e vamos trazer o conselho para dentro da escola. E trouxemos a Rosa, explicamos a nossa problemática, né, o que a escola vinha sofrendo, o que a gente vinha passando, e o que ela poderia ajudar a gente, né, de parceria. E aí foi onde a gente teve a ideia de fazer uma palestra, de trazer os pais, chamar os pais e mostrar para eles a responsabilidade e o dever dele de acompanhar a vida escolar do filho, né? E aí fizemos essa ação, até o nosso plano de intervenção na época foi feito, né? A família versus escola, que era trazer a família, né, para dentro da escola, a comunidade, enfim. E aí a Rosa fez essa palestra, né? E conversou, citou o ECA, mostrou, né, a lei para os pais, enfim. E aí, claro, não veio todos. Então, o que foi feito? Em dia de reunião de pais, a Rosa vem até a escola, ela passa nas salas de aula, ela conversa com os pais, ela fala da importância, né, da presença dos pais, e a gente percebeu que vem dando resultado, né? Porque quando o pai percebe, porque na verdade eles têm que perceber que o conselheiro ele não está na escola para punir, ele não vai só punição, né? Porque geralmente o pai vê assim: eu fui chamado no conselho tutelar, a criança foi encaminhada para o conselho tutelar, eles veem, então punição. Ou então aquela fala assim: eu vou te mandar para o conselho tutelar. Eles não podem ter essa visão e ter medo do conselho tutelar, ele tem que ser visto, sim, como uma parceria, na verdade, né? E foi o que a gente conseguiu trazer isso, a gente apresentou a comunidade para ela, a gente abriu as portas da escola para ela, e é um trabalho em conjunto no qual ela ajuda, né, muito a gente, e, na verdade, ajuda os pais, né, a comunidade ali. E isso foi muito importante, na verdade, porque a gente percebe o quê? Que, vou levar o conselho para a minha escola, aqui o conselho veio vigiar a minha escola, aqui o conselho veio pegar os pontos falhos da minha escola. Não, gente, não pense dessa forma, né? Abram as portas da escola de vocês, tentem ir no conselho tutelar, ver quem é o conselheiro que atenda a sua escola, né? E traga ele para dentro, porque a gente é prova disso, que funciona assim, tá? Sobre o CRAS e o CREAS, o que a gente percebeu, né? Hoje a gente ouve falar muito assim: nossa, o Padre Cimo mudou muito, né? Nossa, é diferente, não é mais aquele Padre Cimo de antes. Realmente não é mais aquele Padre Cimo de antes. Por quê? Porque, por ser uma escola central, recebemos alunos de todos os bairros, de todas as cidades vizinhas, de todas as classes sociais, classe alta, média, baixa, enfim. E aí, esses alunos da classe baixa, com problemas de vulnerabilidades, quando eles chegam na escola, eles se deparam com o quê? Às vezes, aquele aluno que tem um iPhone, né, de última geração, aquele tênis de R$1.000 no pé, aqueles que levam R$50 todos os dias para gastar na cantina e comprar lanche para os amigos, e esse que tem problema com vulnerabilidade, ele olha e ele fala assim: e eu? Né? O que eu vou fazer? Como que eu vou chamar a atenção no meio de tudo isso? Ele chama a atenção de qual forma? Ele chama a atenção da maneira onde ele cria conflitos com os colegas, né? Ali começam os conflitos. E quando você chama a família para dentro da escola, a gente percebe o quê? A gente começa a conversar, vem relatos dessa família. E aí é onde você fala: nossa, o que essa criança faz ali dentro, ele é até um anjo. Por quê? Porque a família, às vezes, ele mora num cômodo com a avó, com mais 6 irmãos, onde a mãe trabalha de diarista, né? E aquele dinheiro do dia é o que ela leva a comida para dentro de casa. Nós temos aquele que come apenas a merenda, vai para a escola só para comer a merenda, né? Ali é a única refeição.
Aí, quando a gente chama, nós temos aqueles que o pai e a mãe foram embora, ele mora ou com o tio, e lá o tio bate, enfim. Então, a gente tem N problemas assim. E o que a gente fez? Nós não fomos, vou encaminhar para o CRAS, para o CREA, essa família, e foi resolvido o problema. E aí a gente vem àquela fala também que a gente costuma ouvir. Bom, eu encaminhei e estou documentado. Importante, eu encaminhei, o problema já não é mais meu. Só que não era um encaminhar, né? E sim, vamos lá pessoalmente, vamos junto com essa família. Por quê? Porque quando você encaminha essa família ela já vem tão desacreditada, na verdade, ela já levou tanta palada na vida, e ela não vai, porque ela vai falar assim, eu nem vou, já fui lá, né? Ou nem foi, nem sabe o que se trata, né? E aí o nosso diferencial foi o quê? Nós fomos pessoalmente, né, procurar essa ajuda. Lá nós fomos atendidos com muita atenção, fomos orientados, né? Olha, deve fazer dessa forma, olha, deve encaminhar para tal lugar. Então, essa foi a diferença, né? Nós temos a nossa mediadora, que não posso deixar de citá-la, a Célia, que faz esse trabalho muito bem, né? Ela vai junto com a família até o local. Então, isso é um diferencial muito importante. Então, a gente só não encaminha, né? A gente não fica só no estou documentado. Mas, sim, a gente vai junto, né? A gente procura ajuda para essa família, tá? E quando a gente procura o psicólogo, encaminhamentos, né, a psicólogo. Quem ajuda muito a gente nessa parte de psicólogos é a nossa conselheira, né, a Rosa, porque aqueles que têm convênio, enfim, quando a gente chama o pai, a gente conversa, então eles têm um convênio, eles acabam indo. Mas aqueles que não têm, então a gente precisa fazer encaminhamento. E quem acaba nos auxiliando e ajudando muito nessa parte de encaminhamentos a psicólogos é a Rosa, que ela acaba fazendo essa ponte. Só que o diferencial é o quê? Não é simplesmente fazer o encaminhamento, né? Eu encaminhei aquele aluno para o psicólogo, mas sim solicitar uma devolutiva. Porque quando a gente solicita uma devolutiva, a gente fica sabendo o problema daquele aluno, né? Então, a gente teve psicólogos que ligaram para a escola, pediu para falar com alguém da equipe gestora. Nós tivemos psicólogo que ligou marcando um dia para ir na escola para dar devolutiva sobre o aluno. Ou a gente pede, vem em forma de relatórios, aqueles que não podem, né, ter o contato, não podem conversar, vem em forma de relatório. E nessas devolutivas, essas devolutivas, na verdade, elas são muito importantes. Por quê? Porque são através dessas devolutivas que, às vezes, a gente fica sabendo por que a criança está passando mal lá dentro da escola, ela está tendo crise de choro. E uma dessas devolutivas que a gente teve do psicólogo, a gente percebeu, tinha uma aluna que ela sempre vinha passando mal. E ela, às vezes, na hora do intervalo, ela ficava sempre próxima ao portão, ou ela pedia para ficar ao lado de fora do portão. E com a devolutiva do psicólogo, essa aluna ela tinha síndrome do pânico, né? Ela tinha fobia de ficar em lugares fechados. Então, o que acontecia? Ela assistia a primeira aula bem, de português, ela assistia a segunda aula, vamos lá, de ciência, chegava na quarta aula, a matemática, a professora fechava a porta. Quando a professora fechava a porta, ela se via naquele local fechado, com vários colegas na sala de aula, era onde ela começava a passar mal e vinha. E aí a gente ficava, né? Nossa, passa mal, o que acontece? Aí no pátio, a mesma coisa. Quando veio essa devolutiva do psicólogo, que a gente percebeu. Nossa, então por isso que ela às vezes passa mal ou na primeira aula, ou na segunda aula, né? Ou lá na última aula, exatamente por causa da porta fechada. E lá no pátio a gente entendeu por que às vezes ela pedia para ficar ao lado de fora ou próximo ao portão, né? Então, o que a gente fez?
Conversamos com o grupo, com os professores, passamos o problema para a gente poder tentar ajudar essa aluna. Então, essas devolutivas, elas se tornam muito importantes, tá? Então, essa é a forma que a gente, né, procurou e que a gente procura e a gente vê que vem dando resultados para a gente na escola, tá? Para finalizar, quero ser bem rápida, mas eu não poderia deixar de citar, né? Eu comecei como mediador, antes de vir para a gestão, em 2015. E eu costumo dizer que a mediação foi um presente na minha vida, né? Foi através da mediação, na verdade, que eu aprendi muito, e através da mediação que a gente aprende muito como pessoa, né? Como ser humano, na verdade. Porque quando a gente tranca a portinha lá e a gente ouve a história do aluno contando para a gente, ou a mãe pede para falar com a gente fecha aquela porta ali e a gente ouve a história da família, a gente fala assim, nossa, muito obrigada, meu Deus, porque a vida que eu tenho. Então, a gente percebe ali que não é fácil, tá? E eu queria deixar esse recado para vocês, né? Então, assim, não desanimem. A gente vê que chega uma hora que a gente fala, nossa, parece que eu estou dando morro em ponta de faca, mas não, né? A gente sabe que se a gente acreditar, eu costumo dizer, enquanto eu acreditar na mudança do ser humano e na mudança da educação, eu estou no caminho certo. A partir do momento que eu deixar de acreditar, eu tenho que abrir o meu leque e procurar outros caminhos e ser feliz. Porque não adianta eu ficar e ouvir algumas falas que a gente ouve, né? Eu não... Nem adianta você tentar essa ação, não adianta nem você tentar esse projeto, porque já fulano tentou e não conseguiu. Ele tentou e não conseguiu, né? Tenta ver onde ele não conseguiu, qual foi o ponto que não deu certo, mas vá lá e tente. Se não der certo também, mas eu tentei, né? Você vai ter, assim, pelo menos eu tentei. Não ficar na cabeça, nossa, e se eu tivesse tentado? Será que teria ajudado? Será que teria dado certo? Né? Na mediação, voltando, eu quero contar uma experiência, tá? Eu estou falando isso para vocês pegarem essas dicas, porque quando a gente participa dessas videoconferências, dessas formações, e a gente aprende muito, né? Quando conversando, tendo essas conversas. E foi através da mediação, a Gilmara Teté, e a Gilmara vai lembrar. Teve uma fala assim, quando a ronda escolar for até a sua casa, até a sua escola, procure chamar ele, ofereça um café, ofereça uma água, seja simpático, leve ele para dar uma volta na sua escola, né? E não simplesmente jogue o livro lá e deixe lá. E aí, com isso, eu falei, já sei, eu vou fazer isso quando a ronda passar na minha escola. E eu comecei a fazer. Chegava a ronda, o pessoal da secretaria já me chamava, Vanessa, olha, a ronda está aí. Eu ofereci um café, ofereci uma água. Um belo dia, recebemos um aluno de transferência na escola. Esse aluno, ele começou a querer traficar dentro da escola. E vocês sabem que a escola Padre Simão é uma escola que não temos problemas assim com drogas, né? E aí esse aluno começou a querer traficar dentro da escola. Na hora do intervalo, pediu para sair, banheiro, enfim, começamos a perceber o movimento. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para o policial, na hora eu lembrei, né? Eu falei, vou pedir para o policial se ele pode vir nas horas dos intervalos. E foi feito isso durante umas 3 vezes, né? E nessas 3 vezes ele vinha, a gente caminhava e a gente combinou o quê? Olha, se algum pai ligar e falar que a gente está levando polícia para dentro da escola, a gente fala que não, a gente está procurando pontos estratégicos para instalar mais câmeras de monitoramento. Então, esse foi o trato. E ele foi por 3 vezes na hora do intervalo. Um belo dia, o pai chega lá na escola e fala assim,
olha, eu vim pegar a transferência do meu filho, porque meu filho não se adaptou, ele não quer vir mais para cá, e eu vou procurar uma outra escola. E levou o filho de transferência. Ou seja, o filho não se adaptou, o filho não gostou, ele percebeu o porquê da polícia ali. Então, assim, é importante quando a gente participa dessas formações, a gente colocar em prática o que é falado, o que a gente aprende, porque a gente vê que dá resultado e é muito bom. E é isso que eu tenho que passar, né? As nossas experiências que a gente vem realizando e fazendo na nossa escola e que a gente vê que vem dando resultado, né? Surtindo efeito. Tá bom? É isso. Obrigada. Vanessa, muito obrigada. A Vanessa é uma criatura maravilhosa. Ela que é responsável por todo esse encontro de hoje. Ela que articulou com os parceiros. Eu só tenho a agradecer a você, Vanessa. Você é uma profissional exemplar. Como muitos aqui da nossa rede, né? Nós temos PMECs maravilhosos, vice-diretores maravilhosos, que realizam trabalhos na nossa escola que sabemos que é muito difícil, né? Quando a gente encontramos aí diariamente essas situações dentro da escola, e se não tivermos essa visão que dependemos um do outro, que precisamos cuidar um do outro, que precisamos ajudar um ao outro, né? E o professor é o pilar da escola. Se a gente não tem os nossos professores do nosso lado, ali nos ajudando, apoiando a gestão, também não conseguimos fazer um trabalho efetivo dentro das escolas, né? Eu quero agradecer de coração, me dar um abraço virtual aí na Rosa, um abraço virtual no Ednei, um abraço aí virtual na Leidiane, tá? Eu sei que você vai fazer a parte da diretoria aí, você representa a nossa diretoria. Agradeço de coração mesmo a todos eles. A Andréia, que infelizmente não conseguiu estar presente devido a toda a demanda que nós temos na área da saúde. Né? A gente sabe que a saúde está agora no momento, no colapso dela, no atendimento, eles também estão aí na campanha da vacinação. Se a Roseli, você consegue colocar o folder aí da campanha da vacinação? Para a gente também ajudar as UBS nessa divulgação? Seria bom a gente colocar aí, eu vou encaminhar para as escolas, que as escolas coloquem nos seus murais virtuais, coloquem nos seus Facebook da unidade escolar, para que a gente também divulgue. Nós estamos aí dependendo de uma vacina para poder voltar à nossa vida normal. Mas a gente também não podemos esquecer as vacinas que já existem, que é de proteção do nosso, né, da nossa família, dos nossos filhos. Né? Então, eu peço também que as escolas trabalhem, né, nessa questão de prevenção. Tá? Se a Rô conseguir colocar aí o folder, você consegue, Rô? Consigo sim, Regina, eu coloco. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha lá, Regina. A Marli entrou, tá bom? Ai, que bom. Marli, seja bem-vinda. Obrigada. Passa a palavra para você. Bom dia a todos, obrigada. Peço desculpas por não acionar a câmera aqui, mas hoje é um dia que nós estamos em reunião desde cedo com o secretário e enfim, outros órgãos ali da secretaria, mas eu entrei rapidamente para parabenizar a todos vocês, especialmente aí a nossa supervisora Regina, pelo trabalho que vem realizando juntamente com vocês nas nossas equipes escolares, nossos vice-diretores, nossos professores mediadores, que têm sido fundamentais, né, logicamente, juntamente com os demais membros da gestão da escola, nesse período tão complicado, né, diferente que nós estamos vivendo, mas que, graças a Deus e ao empenho de todos, estamos conseguindo nos sair bem, eu acho, viu? Na minha avaliação, não sei o que vocês estão achando, mas a avaliação que nós fazemos aqui na diretoria, que as nossas equipes estão se saindo muito bem. Quero aproveitar também para parabenizar a professora Roseli, que está aí com a gente, né? Não sei se vocês viram a Roseli ontem no Centro de Mídias, foi muito, muito bom, Roseli. Fiquei muito feliz, viu, com a sua participação, e especificamente com a repercussão, porque eram 20 mil pessoas conectadas naquele momento no Centro de Mídias, né? 20K. E praticamente não teve comentários negativos, né? Comentários positivos, então isso só reforça que a nossa diretoria, desde as escolas,
as equipes, com seus professores, estudantes, comunidades, e a nossa diretoria tem realmente realizado um trabalho diferenciado. E isso é muito bom. Então, quero agradecer, hoje é sexta-feira, não é? Desejar aí um ótimo trabalho para vocês e também um ótimo final de semana, que Deus abençoe a todos. E eu passo a palavra. Obrigada, Marli. Foi um prazer ter você aqui junto conosco. Eu gostaria que a Rô colocasse aí, né, o folder da campanha para a gente enfatizar um pouquinho, ajudar a parceria com a UBS. Você consegue colocar, Rô? Me dá um minutinho, tá bom? Tá. Então, parceiros, essa aqui, a Andréa, infelizmente não pôde comparecer, devido toda a demanda da UBS, mas ela pediu a nossa parceria aí na divulgação da campanha do sarampo, que está entre dia 15/7 a 31/8. Então, esse material nós vamos encaminhar às unidades escolares e solicito, né, que vocês coloquem nos seus murais virtuais, nas redes Facebook da unidade, vamos ajudar a divulgar também. Como estou enfatizando, né, nós estamos aí na procura de uma vacina, porém não podemos esquecer as outras vacinas. Nós estamos encaminhando agora, terminando o nosso encontro de hoje, nessa formação de grande valia para a nossa rede. Agradeço imensamente toda a rede protetiva aqui presente, a conselheira Rosa, do Conselho Tutelar aí de Poá, o Ednei Nunes, assistente social do CRAS de Calmon Viana, a Leidiane de Jesus, coordenadora do CREAS. Foi um grande prazer conhecer vocês e passo a palavra para a Roseli, para ela também desejar aí uma ótima manhã para vocês. Enfim, Rô. Oi, pessoal. Eu agradeço gigantemente a colaboração dos nossos parceiros hoje. Eu aprendi muito ouvindo eles falar. Este ano, para mim, foi bem diferente, aliás, diferente para todos, mas eu digo pelo fato de eu estar com a pasta dos PMECs, e para mim é novidade, né? Tem muita coisa ali que eu desconheço, e com a colaboração hoje dessa parceria e dos colegas professores que estão conversando bastante comigo, hoje foi muito produtivo. Agradeço a participação de todas. Marli, obrigada. Ontem realmente foi um dia muito especial. Eu confesso que de manhã, quando foi ao vivo, eu não tive coragem de assistir. Eu fico um pouco insegura de me ver. É estranho isso, mas eu fico meio insegura. Mas eles direcionaram muito bem o trabalho, me indicaram exatamente o tempo que eu tinha. E acabei vendo ontem no final da tarde. Aí eu assisti o segundo momento do ATPC. E é isso, gente. Nossa diretoria está lá, né? E isso é muito importante para a gente. Obrigada, Marli. Obrigada a todos pelo dia de hoje. Volto a palavra para você, Regina. O Ednei quer falar um pouquinho. Fique à vontade, Ednei. É um prazer estar com vocês aqui. Tá, obrigado. É só fazer um lembrete que hoje é o dia em que a gente comemora 14 anos da Lei Maria da Penha, né? E lembrar que o dia que o combate à violência contra a mulher é todos os dias, né? Então nós estamos aí no mês que é chamado Agosto Lilás, o mês de prevenção, né? Luta e combate à violência contra a mulher. Então a gente reforçar isso em todos os âmbitos, todas as políticas, né? Compromisso e dever de todos nós fazermos com que essa cultura do machismo e do patriarcado e dessa masculinidade tóxica seja expurgada, né, do mundo. E a luta e o combate a todas as formas de violência contra as mulheres é uma luta de todas e todos, tá? Então só gostaria de deixar essa lembrança aí, ok? Obrigada, Ednei. Realmente, fazemos todo esse trabalho de prevenção também nas nossas unidades escolares. Passo a palavra agora para a nossa PCNP, Dani. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Eu e a Roseli, e claro, os supervisores, estamos
aqui às ordens, caso vocês precisem de alguma coisa, alguma dúvida, pode falar comigo, com a Roseli. E muito obrigada pela participação. Desculpa ter ficado um pouco nervosa, gente, é a primeira vez. Mas muito obrigada. Tá bom, pessoal? Tenham um ótimo dia. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro. Obrigada de coração. Até. Tchau.